segundo o Espiritismo, que fala sobre a coletânea de preces espíritas. Lá nesse capítulo ele vem falar dos anjos guardiões e aos espíritos protetores. Então, me baseei a minha fala em cima do Evangelho, com muito respeito, onde a gente deve consultar sempre que montarmos uma palestra, uma fala, pela responsabilidade. Então, no prefácio desse capítulo, ele já fala que todos nós temos um bom espírito ligados a nós desde o nascimento. E ainda continua falando que nos tomou como sob sua proteção. Então repare que o Espírito que nos acompanha, por benevolência divina, Deus então, já sabedor de que esses seus filhos não poderiam caminhar sós, Ele nos brinda com um espírito protetor, um guia, porque eu não consigo imaginar a minha vida sem alguém me orientando, mesmo que de forma invisível. Me inspira nas minhas ações, nos meus atos, nas minhas falas. Então está sempre comigo, me guiando os passos para que eu possa seguir sempre no caminho da retidão. Muitas das vezes, esses amigos nos impõem freios para que a gente não entre nos caminhos trevosos. Porque se deixar por nossa conta, quase sempre escurecemos os nossos caminhos. Então, os nossos amigos espirituais, esses espíritos protetores, estão sempre nos colocando de volta ao caminho do bem. E Jesus, quando nos deixou, nos disse: vou, mas implorarei ao Pai que deixais com vós o Espírito protetor, o Espírito Santo, para toda a vossa eternidade. Olha a preocupação de Jesus, esse divino amigo, esse mestre. Além dele, além do Pai, Jesus também se preocupou conosco. Como ficarão meus filhos, meus irmãos, órfãos? Então ele teve a preocupação também de deixar-nos e saber que nós precisaríamos, além desses mentores que todos nós, ao nascermos, trazemos conosco, nós temos ainda uma infinidade de amigos que também se afinizam conosco e nos acompanham a nossa trajetória evolutiva. Eu sempre gosto de brincar que eu viajo de moto e a minha esposa preocupada, ela fala: mas você vai sozinho, é perigoso. Aí eu falo: sozinho para você, porque o meu grupo de moto é enorme. Vão muitos amigos comigo. Isso eu tenho certeza absoluta, e graças a Deus nunca me aconteceu nada nas minhas viagens, que eu sempre faço viagens longas. Até que, como a minha esposa não gosta, eu cheguei de uma viagem em janeiro da Argentina e acabei vendendo a moto, porque a energia que ela inconscientemente, por não gostar, ela jogava em cima de mim, não era boa.
Então eu falei, vou vender a moto. Mas sabedor de que muitos amigos espirituais vinham aos meus lados, à minha frente, atrás, e graças a Deus nunca me houve nada. Mas por que eu estou falando isso? Porque a nossa vida nada seria sem a benevolência dos espíritos protetores. Esses amigos espirituais, que muitas vezes nada são do que nós desencarnados. Parentes, amigos, provavelmente nós seremos um dia espíritos protetores de familiares, e nós vamos ver que muitas vezes espíritos se ligam a nós sem que tenham tido nenhuma ligação em vidas pretéritas. Então olha que interessante, como diz aqui, ligado a nós desde o nascimento, que nos tomou sob a sua proteção. Então ele nos pegou e falou, não, isso aqui vai ser meu. Cumpre junto a nós a missão de um pai junto ao filho. Há de nos conduzir no caminho do bem e do progresso, através das provas da vida. Então nós que vivemos no mundo de expiação e provas, tudo que nós fazemos, seja prova ou seja expiação, está sempre sob a guarda e a vigília desses amigos protetores, que sofrem quando tomamos caminhos não muito bons e se alegram também quando a gente toma um caminho salutar, um caminho bom. Eles vibram. E a gente pode sentir isso quando nós fazemos algo e nos sentimos bem por aquilo que fizemos. Ajudamos alguém, quando eu ajudo com o coração, eu me sinto bem por aquilo. E o nosso mentor também fica feliz. Puxa vida, esse está no caminho certo. Mas que também muitas das vezes se entristece quando tomamos atitudes que eles não gostam. E esses irmãos estão sempre ao nosso lado, se afastam quando a gente, por rebeldia, insiste em fazer aquilo que não nos convém, aquilo que os mentores não nos inspiram. Porque nós temos também que tomar o cuidado de que quando a gente se afasta desses irmãos, se afasta no sentido de graças ao nosso livre-arbítrio, os nossos mentores deixam que nós façamos aquilo que nos aprouver, mesmo sabendo que aquilo vai dar ruim. Ele deixa, fica de lado, olhando, observando nossa reação, até que a gente, puxa vida, fiz besteira. Se tivesse talvez ouvido meu mentor, a minha intuição, porque às vezes a gente tem intuição e cometemos atos fora isso. A gente vai na moeda, né? Joga moeda e, eu vou nessa aqui, vou por esse caminho. Mas a intuição estava falando outra coisa. E muitas vezes, essa moeda, ela nos leva a caminhos, porque a moeda tem dois lados, né? Então, são 50% de chance de dar errado. É muita coisa, né? Continua então, além do nosso anjo guardião, que é sempre o espírito superior, temos os espíritos protetores que, por serem menos elevados, não são menos bons e generosos. Então, um irmão nosso, um pai ou uma mãe que desencarnou, um tio, um avô, uma avó, não precisa necessariamente ser um espírito superior, mas é alguém que tem um amor e um carinho por nós. E no plano superior, do outro lado,
fica tentando nos ajudar, tentando nos orientar, se aproxima de nós. Muitas vezes sentimos a presença desses espíritos, quando sentimos um arrepio, quando vemos um vulto passar e muitas vezes a gente sente, quase sempre é um espírito bom, ainda que eu não estou sempre pensando bem. Então nós temos que nos preocupar primeiro com os nossos pensamentos, com aquilo que a gente vibra, e modificar rapidamente quando o pensamento não é um pensamento elevado. Porque quando o pensamento não é elevado, aí não é um espírito bom que está próximo de nós. Porque os espíritos maus, e eu gosto de frisar que não existe espírito mau, porque se existe espírito mau e o meu Criador, o nosso Criador não criaria algo ruim. Porque quando Ele nos criou, Ele quis que fôssemos felizes. Criou-nos para que sejamos felizes. E não seríamos felizes se Ele criasse o mal. Então o mal nada mais é do que a ausência do bem. Nós somos a essência divina. Então, o mal não é criação de Deus. Aí é da humanidade. São os atos e os pensamentos que nós emitimos e esses fluidos que nos faz mal. Então, quando nós sentimos que a nossa vibração baixa, nós temos que imediatamente tentar, através de uma prece, de uma oração, de um pensamento positivo, tentar eliminar, tentar expurgar essas vibrações negativas. Porque é muito fácil a gente se ligar a esses espíritos ruins. Aliás, no nosso lar, lembremos de André Luiz, quando viu, ele desencarnou e voltou à casa dele e viu lá o marido, o namorado da sua esposa. Ele ficou muito revoltado e imediatamente ele se liga às trevas. Mas aí ele pensa, ele volta lá e magnetiza a água. E a pessoa, ela inclusive estava com pneumonia, se não me engano, e cura. Então, nós também somos assim. Porque nós vivemos em uma sociedade em que muitas das vezes é cruel, muitas das vezes nós lutamos, mas devemos lembrar que a nossa luta não é contra o outro. O inimigo não é o outro, o inimigo sou eu mesmo. Quando eu sou confrontado, seja lá por qualquer motivo, basta que a gente lembremos da instrução de Chico Xavier, Tomar a água da paz. Põe a água na boca, segura, fica ali, Pronto. Mas não, a gente tem, como diz, a gente não tem a paciência. Então, ao primeiro confronto, a gente quer devolver. E aí entramos num atrito desnecessário e a nossa vibração baixa. Ela baixa tanto que, muitas das vezes, elas vêm em forma de dores de cabeça, palpitação. Então, é muito importante que a gente assuma essa responsabilidade, porque os espíritos protetores, eles nos ajudam, nos inspiram, nos influenciam, mas as atitudes são nossas. A aceitação é nossa. Quando eu estou num trânsito e aceito, por exemplo, uma buzinada e mostro o dedo do meio, não tem nada a ver com o espírito superior protetor. É culpa nossa. Você pode simplesmente engolir. Vai embora, filho. Vai com Deus.
vai com Deus. Mas não, o ego é muito aflorado, a gente não deixa barato, buzina, retruca. Eu lembro sempre de uma história que era um amigo que comandava a nossa reunião mediúnica lá na União. Lá na União, ele contava que uma vez ele passou pelo ridículo de sair do carro, espírita, já era espírita, saiu do carro para brigar com a pessoa por causa de trânsito. E eles ficaram correndo assim ao redor do carro, porque ele corria atrás da pessoa, a pessoa parava e ficava... Muita gente tem certeza que conhece ele, mas, né, claro que eu não vou falar o nome do santo, né? Mas ele conta isso dando risada. Ele conta isso de uma maneira assim, a gente precisa lembrar que nós somos falhos, porque nós vivemos num mundo de provas. Nós estamos aqui para ser provados e todos os dias acontece alguma coisa que nos coloca, que nos põe essas provas. Casados, nós sabemos que, né, maridos, esposas, tem sempre algum evento em casa que nos tira essa paz, mas precisamos lembrar que aquela esposa, aquele marido está ali exatamente para nos testar, para nos ajudar na evolução de espírito que somos encarnados. Então, continua aqui os espíritos de parentes e amigos, algumas vezes de pessoas que nem sequer conhecemos nessa existência atual. Eles nos ajudam com seus conselhos e frequentemente com a sua intervenção nos acontecimentos de nossa vida. Olha só que interessante, né? Frequentemente nos acontecimentos de nossa vida. Às vezes, a gente se desequilibra porque a gente está atrasado para o trabalho, com um compromisso, aí procura a chave do carro e não acha. A chave estava aqui, mas cadê a chave? Não está mais. E aí? Aí você procura a casa inteira, a chave do carro não está, e o tempo está passando, e aí você sai xingando, né? A gente não, porque nós somos espíritos evoluídos. A gente, quando acontece isso, a gente fala o seguinte, a gente fala, poxa, se não está aqui é porque o espírito meu sumiu com a chave e depois vai aparecer. A gente acalma, fica ali pensando, esperando, é mais ou menos assim, né? E muitas das vezes isso é para evitar que a gente enfrente um acidente que estava muito provavelmente programado para que aquilo acontecesse, mas, né, os espíritos falam assim, não, eu vou evitar. Era para acontecer, mas eu vou dar um jeitinho de que não aconteça, né? Talvez até porque a gente não esteja preparado para viver aquele problema. Então os espíritos sabedores de tudo, eles nos auxiliam nesse sentido. E a gente fica xingando, cadê a chave? Briga com a mulher, briga com o filho. Né? Então, nós temos que... Por isso que eu falei que tudo que acontece é responsabilidade nossa. Não dá para ficar xingando a esposa. Por que você tirou a chave daqui? Não dá. Somos nós. Então, os espíritos simpáticos são os que se ligam a nós por alguma semelhança de gostos e tendências. Podem ser bons ou maus, segundo a natureza das inclinações que os atraem para nós. Então, dependendo de como eu vivo a minha vida, eu vou sempre atrair espíritos bons ou espíritos maus. Dependendo das escolhas que eu faço, graças ao nosso livre-arbítrio. Portanto, não dá para me culpar a má sorte. Eu não posso culpar a má sorte, mas sim a má escolha nossa. Deus nos deu um guia principal superior em nosso anjo guardião e como guias secundários os nossos espíritos protetores e familiares. A minha mãe já faz 30 anos ano que vem. Não, esse ano em outubro, 30 anos, desencarne, morreu muito jovem. E eu tenho certeza que ela, preocupada como era com os filhos encarnada, logo se encarregou de também nos auxiliar. Porque eu não acredito que ela já tenha voltado. Porque a gente sabe que a fila para o retorno está grande. Está grande. Muita gente querendo voltar para refazer questões do passado. Né?
Então, 30 anos, eu acredito, não existe uma regra para isso, né? Muitas vezes você pode voltar com 1 ano, com 2, com 10, com 30, mas também pode voltar com 100, com 200, com 300. Por isso que eu gosto sempre de lembrar que nós devemos aproveitar essa encarnação. Hoje eu estou como Clébio. Então eu tenho que aproveitar esta oportunidade que Deus me deu de reencarnar, para me arrumar para as arestas. Eu quero voltar para o plano astral, para o mundo dos espíritos, melhor do que a última experiência que tive, que não sei quando foi, mas certamente não foi boa, senão não estaria passando e provavelmente não estaria vivendo essa experiência bendita de estar e ter abraçado essa doutrina que tanto me ajuda há mais de 25 anos, onde ainda alguém muito falho, não sou um espírito superior, jamais, nós todos ainda estamos como espíritos imperfeitos, mas a gente vai aparando arestas e nos melhorando a cada dia, rumo aos mundos felizes, que é a meta de todos nós. E isso é uma responsabilidade nossa em cima daquilo que nós fazemos com essa oportunidade que temos. Eu estou tendo uma oportunidade e procuro ser melhor a cada dia. Eu sempre peço a Deus, a primeira oração minha da manhã quando eu acordo é isso, que eu seja melhor do que ontem. Um cidadão melhor, um filho melhor, um pai melhor, um professor, um amigo melhor a cada dia. É difícil, é muito difícil. Eu trabalho com jovens, crianças, como servidor público. É difícil, sala de aula, né? Muitas das vezes nos desequilibra, mas está tudo certo, é normal isso. Nós precisamos reconhecer o desequilíbrio, os erros e tentar reparar isso, né? E o Espiritismo nos dá essa condição de humildade, nos colocar de maneira humilde, reparando erros, porque, como disse, a nossa meta é que nos tornemos espíritos felizes, cada vez melhores. Talvez não seja nessa encarnação, mas eu quero na outra ter menos coisas a fazer, né? Quero resolver minhas pendências nessa. É aqui, hoje é o dia, né? E não dá para ficar pensando quando aposentar, quando casar, quando isso, quando aquilo, porque talvez amanhã o nosso número seja cantado lá em cima e você tem que subir. Bingo! Venha para cá. Então, nós temos que fazer hoje, é agora. Por isso que eu falo que eu gosto de vir aqui, porque sempre que eu venho aqui, eu procuro dar o meu melhor. Eu procuro porque nós temos a responsabilidade de transmitir a mensagem da melhor forma. E eu sempre ponho o coração na ponta da língua. Ainda que não seja esse o Clébio que vocês conhecem. Um Clébio muito falho, um Clébio que comete alguns deslizes, mas está sempre tentando superar os erros e os problemas. E humildemente sempre pedindo a ajuda dos amigos. Nós temos que reconhecer, muitas das vezes, as nossas falhas e os nossos erros. E continuando, disso resulta que não somos nunca privados da assistência dos bons espíritos e que depende de nós o afastamento dos maus. E nesse capítulo ele traz o prefácio ali, né, um preâmbulo, depois traz uma prece que eu não vou ler a prece. Agora, se der tempo, eu leio lá no final. Então,
Relembrando, os espíritos protetores são os espíritos mais adiantados moralmente, ligados a nós por afinidades e compromisso espiritual, que nos inspiram bons pensamentos, fortalecem a nossa consciência, ajudam nas escolhas morais, amparam nas dificuldades, incentivam o crescimento espiritual. Mas é importante que eles não substituem o nosso livre-arbítrio. Eles nos inspiram, mas deixam por nossa conta as ações a tomar. Orientam, mas a decisão final é sempre nossa. E o que significa benevolência? Desejar o bem, agir com bondade, compreender as limitações humanas, auxiliar sem exigir recompensa. Os espíritos protetores demonstram benevolência sem julgamentos, sem imposições, com paciência diante de nossos erros. Haja paciência para lidar com espíritos imperfeitos como somos. Não, vocês imaginam o trabalho que a gente dá para eles, diuturnamente. Muitas das vezes a gente se liga a eles, através dos pensamentos. Esses pensamentos nem sempre são os melhores. E eu lembro Kardec perguntando no Livro dos Espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, e os espíritos respondem, começam com a palavra benevolência para com todos. Então, se nós, espíritas, queremos agir de forma caridosa com os irmãos que nos cercam, seja no ambiente de trabalho, seja em casa, onde quer que estejamos, que a gente possa ser benévolos nas nossas ações, com quem quer que seja. Não só com o filho, com o pai, com a mãe, mas também com a sogra. A sogra merece todo o nosso carinho também. Eu perdi minha sogra há pouco tempo, cerca de um mês, mas é uma pessoa que sempre me quis bem, sempre me defendeu da minha esposa. Ela era minha protetora, ela era meu anjo guardião. Perdi essa proteção, agora é eu e eu mesmo. Ela morava com a gente em casa e puxava meu saco, tudo meu era melhor. Até meu café forte. Ou o café forte era bom, ou então o café fraco era bom. O importante era que era eu que fazia. Eu tenho certeza que assim que for possível, ela vai ser um desses espíritos também que me ajudarão. Não só a mim, mas filhos. Eu sempre ajudei bastante. Bom, então, como Kardec, como os espíritos respondem, benevolência para com todos, indulgência com a imperfeição dos outros e perdão das ofensas. São 3 virtudes que, se nós pegarmos e usarmos durante nossa vida, a evolução nossa se completa com certeza, porque essas 3 podemos dizer que complementam a palavra e a virtude maior, que é a caridade. Caridade que Jesus nos ensinava através do amor. E Jesus dizia-nos: amai-vos uns aos outros. Jesus não disse para amar pai, mãe, irmão, tio e avó, não. Amai-vos uns aos outros, ou seja, aqueles que convivem conosco. Dentro de uma sociedade, todos nós merecem ser amados. E aí Jesus complica sempre, Porque ele complicou quando ele disse assim: amai-vos vossos inimigos. Não, tudo bem, amar meu irmão, meu amigo, mas amar inimigo, Aí complica mais, Então Jesus, na verdade, queria
o nosso bem, porque ele disse assim, não faça mal a quem aí que você odeia. Se te fez o mal, emite um pensamento bom para essa pessoa. Não queira fazer inimigos. Então, que pelo menos a gente tenha isso em mente. Se é seu inimigo, faça uma prece por ele, deseje o bem. Então, benevolência é desejar o bem, agir com bondade. Os espíritos demonstram, então, sem julgamento, sem impor nada, com paciência diante dos nossos erros. E como que eles nos auxiliam? Muitas vezes imaginamos manifestações extraordinárias, mas o Espírito, ele geralmente, essa manifestação, esse auxílio espiritual acontece de forma simples e silenciosa, através de uma intuição, através de uma inspiração para o bem. Eu sempre gosto de lembrar que quando eu assumo o púlpito, não é o Clébio que está aqui, é o Clébio em pessoa, vocês estão vendo a carne. Mas eu tenho certeza que os meus amigos espirituais me inspiram nessa. Eu tenho certeza. Porque a responsabilidade que nós temos como oradores de levar a mensagem, e muitas das vezes a mensagem fica latente na mente de quem ouve. E muitas das vezes também uma palavra colocada pode ajudar e muito. Então eu me coloco de maneira humilde. O Clébio não é isso. Porque tem muitos palestrantes e muitas pessoas que usam da oratória de maneira orgulhosa. Eu sou o cara? Não, gente. Eu não sou o cara. Eu, graças a Deus, sou inspirado pela espiritualidade amiga sempre que eu assumo o púlpito. Então, eles nos intuem, nos inspiram para o bem, de um pensamento de calma, de encontros providenciais, de palavras que chegam na hora certa, da força interior nas provações. Quantas vezes pensamos em desistir e encontramos coragem? Quantas vezes acontece isso? Eu não vou. Às vezes acontece com a gente, vai dar 9 horas, tem a palestra no Manuel Viana. Eu não vou não. Aí vou ficar assistindo aqui futebol, ou a novela vai começar, reprise, né? Aí vem aqueles amigos espirituais que ficam assim, olha filho, vai, você precisa evoluir. Aí você sente isso, se arruma rapidinho, vamos bem, vamos embora rapidinho. Aí chega aqui, chegamos aqui. Graças a Deus. E o mau anjo? Ele pode tentar desvirtuar, né? Fazer seu carro quebrar, fazer a gasolina acabar. Mas eu estou tão focado em ir à palestra que eu vou deixar meu carro no caminho, vou pegar o Uber e vou vir aqui, depois eu resolvo o problema. Então, quantas vezes nós pensamos em desistir, sentimos um impulso para evitar o erro, recebemos um consolo inesperado. Esses momentos podem representar a influência benéfica dos bons espíritos. E como é que a gente pode receber, então, essa proteção, essa inspiração desses amigos? Quase sempre através da oração. Quando a gente se volta com o coração e a mente a Deus, nosso Pai misericordioso, que se encarrega de mandar que um santo, um espírito protetor vá e nos ajude. Às vezes nós estamos numa situação difícil e aquela oração fervorosa do fundo do coração chega ao alto, uma rapidez de um raio, e a solução dos nossos problemas surge do nada. E às vezes você fala assim, puxa, que ideia que eu tive, como sou inteligente, mas na verdade foi inspiração divina. Às vezes você tem uma dor, mas não quer procurar o médico, aí aquela dor aumenta. Então você vai procurar o médico, aí o espírito mete uma dor mais forte e você corre para o hospital.
Então, os Espíritos estão sempre equilibrando as nossas ações para que a gente possa buscar a nossa evolução. Então, através da oração e dos bons pensamentos, vocês entendem como que nós somos os criadores do nosso céu ou do nosso inferno? Nós é que criamos a treva ou a luz? É simples. Orem, vibrem positivamente, vibrem amor, para que a gente afaste o mal, afaste as trevas, a caridade nas nossas ações, a humildade, o equilíbrio emocional, também não é muito fácil. Vigilância moral. Mais facilidade temos para perceber inspirações elevadas. Os espíritos protetores não se impõem no barulho da revolta ou do orgulho. Eles agem com delicadeza, respeitando o nosso tempo e nossas escolhas. Os espíritos sofrem também conosco. Eles não sofrem como nós, presos a paixões materiais, mas se preocupam sinceramente com o nosso progresso. Como diz, é como um pai. Os espíritos protetores é como um pai ao filho. Está sempre ali. Os pais, nós também somos assim. Às vezes os filhos nossos tomam caminhos que a nossa intuição fala, pô, isso não vai dar certo. Mas você quer fazer? Tá, fácil. Né? Tá fácil. Depois a gente lembra da parábola do filho pródigo. Né? Você quer, filho? Então vai. O pai vendeu tudo, deu tudo para ele. O que ele tinha de direito. Mas se lascou, né? Vai, você quer ir? Vai. Comeu ração de porco lá, comeu pão que o diabo amassou, como diz. E aí volta. E o pai humildemente ainda aceita, né? Assim é pai. Nós somos assim. E ainda faz uma festa para ele. Mate a meu melhor novilho, ovelha e o boi. Faz uma festa, eu quero música. E o outro irmão enciumado ainda, né? Enfim, assim somos nós. Não devemos nunca deixar que os nossos filhos ficam desamparados. Porque, como o pássaro faz com seus filhotes, quando nasce, ele fecha a asinha para aquecer e dar vida. Eles ficam tudo embaixo da asinha. À medida que os filhotinhos vão crescendo, ele vai abrindo a asa, pouco a pouco. Vai abrindo a asa para aumentar o raio de espaço para os menininhos andando. É assim, né? Se a gente não é assim, a gente fica, ó, o bebezinho está andando e está de olho aqui, ó. Mas quando é muito pequenininho, está no berço. Mas ele vai crescer, começou a andar, ou fica de olho, né? E aí, até que o pássaro abre a asa para o filho ter mais liberdade, ter um raio maior de ação. E chega uma hora que os pássaros pegam o filho e empurram a desfiladeira abaixo para ele voar sozinho. Sabedoria divina. Assim somos nós, pais. Né? Nossos filhos estão longe, em outro país, ou outra cidade, mas a gente está sempre preocupado e liga, saber como está. Essa é a missão de um pai com seus filhos. Quando vencemos uma imperfeição e quando ajudamos alguém, e se lamentam com nossas quedas morais, o desperdício de oportunidade, os caminhos de sofrimento desnecessário, ainda assim jamais nos abandonam. E como que a gente pode retribuir essa benevolência? Melhorando moralmente, praticando a caridade, desenvolvendo a paciência, espalhar a esperança, tornar-se também instrumento do bem. Todos nós podemos ser espíritos protetores uns dos outros aqui na Terra. Forte isso, né? Eu não preciso morrer para ser espírito filiado a um familiar. Eu posso ser espírito protetor aqui, através do meu pensamento com o meu irmão. Aquele irmão difícil, aquele pai que me abandonou. Por que eu vou cometer o mesmo erro que ele? Eu vou abandoná-lo ao desprezo?
ao desamor. Bom, todos nós então podemos, através de uma palavra amiga, sermos um espírito protetor, num gesto de compaixão e de uma atitude fraterna. E, para finalizar, eu achava que ia levar menos tempo, mas eu trago um testamento aqui para... Mas a gente tem que compilar, né? Bom, a benevolência dos espíritos protetores revela o amor de Deus por seus filhos. Não estamos nunca abandonados. Nós não estamos nunca abandonados. Nós, muitas das vezes, é que abandonamos a benevolência dos espíritos através dos nossos atos. Mas eles não nos deixam. Eles deixam sim que a gente, através do livre-arbítrio, tome a atitude que quisermos. Mas eles sabem que aquilo vai dar. E aí ficam por perto. Não estamos então abandonados mesmo nas provas mais difíceis. Existe amparo espiritual nos sustentando e inspirando bem. Que possamos confiar mais, orar mais, vigiar nossos pensamentos, abrir o coração às inspirações superiores e, acima de tudo, que aprendamos a transformar a benevolência em benevolência oferecida ao próximo. Que a gente não guarde para nós, num baú fechado, aquilo que a gente tem de melhor. Que a gente possa inspirar os outros também, através do amor que Jesus deixou para nós. E nós sabemos perfeitamente o que devemos fazer. Repito, para encerrar, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, disse o Mestre. Que a gente possa se inspirar nesse pensamento e nessa sugestão do Cristo. E vivendo assim, melhor e mais feliz. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Nós que agradecemos, viu, Kleber? É sempre bom ouvir. E às vezes a gente pensa, né? Nós sabemos de tudo isso, não sabemos? Mas a gente precisa, eu penso assim, que toda semana a gente precisa vir e receber esses pensamentos novamente, precisa ser relembrado, precisa ter aquela puxão de orelha, né? Eu sempre gosto, agradeço a Deus essa oportunidade de estar sempre com a minha esposa agora junto. Foi uma decisão nossa de estar assistindo palestra, porque era o momento. A gente precisa ouvir, a gente sabe, mas a gente precisa ouvir, a gente precisa toda semana, né, tomar para ser fortes, não é? Para que a gente reconheça os espíritos que estão sempre com a gente e que a gente possa amar o próximo como eles. Muito obrigado, viu, né? Fazer a prece final e toda vez a gente tem que aprender alguma coisa, né? E ontem, nessa noite, passou, sabe esses motoqueiros? Ele veio estourando escapamento, desde o início até lá no final. 2h30 da manhã, 3 horas da manhã. Ali só tem idoso mora, né, irmão? Vai com Deus. Vai com Deus. Então a gente pensa que é nessa hora que vem as provas, como é que está o nosso pensamento. Me fez lembrar bem isso. A qualquer momento a espiritualidade sempre está conosco, né? Algum motivo tem, não é? Alguma prova tem. Então a gente tem que pensar nesse espírito. Nós, como espíritos, ter pensamento elevado. É fácil, né? Vai com Deus no coração, Porque senão a gente entra na vibração que o Pedro bem disse hoje. A gente entra na vibração dele. Porque a gente não entende. Por que ele vai fazer isso? Ele está com o pensamento que quer cortar todo mundo, não tem outra. Né? Ou ele quer testar a moto dele. Enfim. É muito fácil ter essa vibração dele. É muito fácil. Então, prece, pensamento elevado, vai com Deus e vamos voltar a dormir. É o que a gente pode fazer, não é? Todo momento
Qualquer hora, mesmo de madrugada, a gente é aprovado, tá vendo? Porque às vezes você vem, pô, né? Nem assim, tem intenção de que. Não, ele nem, às vezes nem pensou. Ninguém, eu não tive esse dele, já faz dele, já, né? No momento dele. A gente. Mas estressou. Tá vendo? Eu vou escolher esse aqui. Bom, nós já fizemos um sorteio aqui. Vamos fazer um sorteio de um livro hoje. Nós temos aí, né? E eu escolhi esse romance espírita aqui, ó. Corações Sem Destino, ó. Bacana. E o número sorteado de hoje é o número 5. Quem é 5? Olha aí. Pronto. Tá lá, não precisa não. Pode guardar. Vamos lá. Então convido a todos para o nosso encerramento, que nós continuamos nessa vibração tão gostosa de paz e harmonia. Senhor Jesus, querido Mestre, chegamos então ao encerramento desta manhã de estudos, de oração, com o coração agradecido. Agradecido por tudo isso que recebemos nessa manhã. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos aqui em mais um domingo, fortalecendo nossa fé, renovando todas as nossas esperanças, principalmente aprendendo um pouco mais sobre o Teu Evangelho, esse Evangelho de amor. Agradecemos pela palestra que ouvimos nesta manhã, sobre que nunca estamos sozinhos, que os espíritos protetores sempre nos acompanham. Conduzido aí por nosso irmão de caminhada, Clébio Dias. Que os ensinamentos aqui, então, compartilhados, permaneçam, como bem o Clébio disse, vivos em nossos pensamentos, ajudando-nos a perceber a presença amiga e constante dos benfeitores espirituais em nossa caminhada diária. Obrigado também, Senhor, pelos passes recebidos, pelas energias de paz, pelo equilíbrio e amparo espiritual que envolveram a cada um de nós. Que possamos, então, conservar em nossos corações essa serenidade e essa confiança no cuidado divino. Pedimos, Senhor, que abençoe nossos lares, nossas famílias e todos aqueles que necessitam de consolo e esperança. Que os espíritos, então, amigos, nos acompanhem durante essa semana que se inicia, protegendo nossos passos, inspirando nossas atitudes e fortalecendo-nos diante das dificuldades. Ajuda-nos a praticar, como vimos hoje, a benevolência, a paciência e a caridade em nossos caminhos, tornando-nos também instrumentos do bem junto aos nossos irmãos. Que possamos então agora retornar aos nossos compromissos em paz, levando conosco a luz dessa manhã de aprendizado e fraternidade. Que assim seja. Um ótimo domingo a todos, uma ótima semana e nos vemos semana que vem.